O que compõe o ramo judiciário? A Corte Suprema, certo? É a Corte Suprema e também as cortes inferiores, mais baixas. Mas no seu nível mais alto seria a Corte Suprema. E o que é o ramo legislativo? Seria o Congresso. Para começar a simplificar, isso é composto pelo Senado e pela Casa. Então aqui é que a gente poderia olhar para ver as coisas acontecendo em 2014. Em 2014, nós vamos começar por falar desse ramo judicial, mas para explicar o ramo judicial, eu deveria, na verdade, começar com o legislativo. Então, só um ponto em relação ao legislativo. Porque se você quer apontar pessoas para a Corte Suprema, elas têm que passar por onde? Por esse ramo, o legislativo. Então, para poder começar falando do legislativo, 2014 é uma eleição de meio termo. E o que acontece nessa eleição? Eu vou citar da CNN. Uma maré republicana arrancou o Senado aos democratas. Terça-feira, que é dado ao Partido Republicano a possibilidade de controle total do Congresso e o poder de prender o presidente Barack Obama durante os seus últimos 2 anos no cargo. Essa vitória esmagadora anexa o equilíbrio de poder entre a Casa Branca e o Capitólio, apenas 6 anos depois dos democratas de Obama terem varrido o poder na casa. O CNN projetou então o Partido Republicano tendo como 246 lugares e a sua maioria, que é o maior número, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece nas eleições intercalares no Congresso? Eles varrem essa história tanto do Senado como da Casa de Representantes e os republicanos então ganham o controle com essa maioria na Casa de Representantes desde a Segunda Guerra Mundial. Então agora o que se vai fazer é impactar esses 2 ramos do governo nesses 2 últimos anos de Obama como presidente. Então eu quero dar um passo atrás agora. E eu quero falar um pouco sobre... Eu vou dar um passo atrás e falar sobre essa sociedade federalista. Eu não quero gastar muito tempo nisso. Então eu vou tentar dar apenas um resumo daquilo que está sendo dito e depois mais tarde eu vou colocar uns artigos-chave no Media Broadcast. E se vocês quiserem, vocês depois podem ver um pouco mais o que é essa sociedade federalista. Mas por enquanto eu vou apenas dar um breve resumo. A sociedade federalista. Em 15 de novembro de 2007, quase 2.000 pessoas encheram o grande salão da Estação de União Cavernosa de Washington para uma celebração do 25º aniversário da Gravata Preta. Começou em 1982. O presidente George Bush assistiu. O chefe juiz da Corte Suprema, John Roberts, enviou uma saudação num vídeo e 3 outras sessões de juízes, que eram o Antonin Scalia, Clarence Thomas e Samuel Alito, apareceram pessoalmente para prestar homenagem.
Então a gente tem 4 juízes do Tribunal Supremo e temos o presidente dos Estados Unidos. Thomas Scalia e um outro que também é Thomas falaram sobre origens de grupo e uma história que é fundamental para a sua mitologia. Essa sociedade federalista foi fundada em 1982 por 3 estudantes de direito na Universidade de Chicago e em Yale. Scalia foi a primeira faculdade do Grupo Conselheiro em Chicago, onde era então professor do conselheiro em Yale. Então, isso começa na Universidade de Chicago e na Universidade de Yale. Em Chicago foi o Antonin Scalia, quem mais tarde se tornou parte da Corte Suprema, e na Universidade de Yale, Robert foi nomeado para o Supremo Tribunal, mas o Reagan não o coloca lá. Tal como os federalistas o veem, a sociedade, os fundadores eram forasteiros que estavam a travar uma luta solitária contra o liberalismo. A Scalia disse em uma festa de aniversário: pensávamos que estávamos apenas a plantar ou a florescer entre as ervas daninhas da liberdade. Mas isso acabou sendo como um carvalho. E elaborando sobre este ponto, Thomas diz: olhando sobre essa audiência, eu apenas posso imaginar a coragem de alguns jovens que tiveram ainda mais uma ideia. Vamos então iniciar algo. Vamos começar uma organização onde podemos falar realmente de ideias. Em poucos anos, o grupo foi abraçado e foi financiado por uma série de organizações poderosas conservadoras, ricas, que eventualmente incluíram fundações associadas a John Olin, Linda e Harry Bradley, Richard Scales e os irmãos Koch. Todos esses fundadores tiveram a ideia certa logo de imediato. Então, eu estou citando agora Amanda Hollis Brusky, que é uma professora de política no Colégio de Pomona. E é autora de ideias de consequência de um estudo sobre sociedade federalista. E ela diz: os fundadores receberam a ideia certa logo de imediato. A gente pode ter eleições ou grandes mobilizações em massa, mas a menos que possam ser mudadas pelas elites e as instituições, de um modo geral, controladas pelas elites, como os tribunais da América. Há limites para o que se pode fazer. A ideia era treinar e credenciar uma geração de elites alternativas no final dos anos 80. Os federalistas, a sociedade era conhecida principalmente como uma organização para estudantes de direito com poucas oportunidades, que uma vez que eles deixavam as escolas, eles conseguiriam ter oportunidades. Agora eu vou introduzir uma outra pessoa, que é Leonard Leo, que também se torna bastante importante. Leo foi ele que fundou parte dessa sociedade antes de eu se graduar em 1999. Diz: quando eu estava no meio da minha escriturária, a sociedade veio até mim e disseram: oi, não temos a certeza de que a divisão de advogados da Sociedade Federalista está a trabalhar por isso. Estaria interessado em vir trabalhar para nós? E Leo então começou a sociedade em 1991. Estabeleceu para si um objetivo claro, a chave para descobrir como desenvolver o que eu chamo de um oleoduto ou um conduto, que é citando que ele queria desenvolver esse oleoduto, onde tem essas alternativas de advogados conservadores sendo formados nessas escolas. Então, eles foram colocados em posições chaves nesse ramo legislativo. Citando agora Stephen, diz um professor da ciência política na Johns Hopkins Universidade, eles dizem: não é uma hierarquia, a sociedade federal não é uma hierarquia, é uma rede em que sem o seu centro em Leonard Leo. A sociedade federalista era em 2008, após a eleição de Barack Obama, e a sua conversão foi um caso negativo.
Não menos importante, porque o desfiladeiro de saída procurador-geral de Bush proferiu um discurso na Sociedade Federalista. Então, não foi um ano muito feliz para eles, parcialmente por causa desse problema interno e também em grande parte por causa da eleição de Barack Obama. Então, esse não foi o resultado que a Sociedade Federalista queria. Então, o artigo que vai ser postado mais tarde no Media Broadcast, mas descreve o George W. Bush tentando pegar nesses juízes conservadores e colocá-los em posições chaves na parte judicial da Suprema Corte. Então, Leonardo Leo, ele vem para Washington e George Bush tenta colocá-lo então na Corte Suprema. Mas o que a Sociedade Federalista diz? Nós não vamos deixar que isso aconteça. Então eles começam uma campanha para bloquear isso. Porque eles dizem, ele é conservador, mas ele não é um de nós. Então eles bloqueiam isso. Depois, em 2005, George Bush, ele escolhe George Myers, que é um outro conservador, para se juntar à Corte Suprema. E o que eles dizem de novo? A gente não quer saber. Ela pode ser conservadora, mas ela não é uma de nós, não é do membro da Sociedade Federalista. Então, a gente vai bloqueá-la. Então, eles começam a fazer agora uma campanha contra ela. Isso se torna tão intenso que ela acaba por se retrair da sua própria propaganda um mês depois. Então, os republicanos começam a entender rapidamente que se eles querem esses juízes, se eles querem influenciar esse ramo judicial, eles têm que trabalhar com essa sociedade federalista. Então, a gente vai para 2008, onde é um ano triste para eles, que era Barack Obama. Passando por esses anos sucessivos, nós vamos voltar para 2014 e depois eu quero ir para 2016. Agora, Donald Trump estava tentando a presidência dos Estados Unidos, mas nesse ponto ele apenas estava tentando ser nomeado pelos republicanos. Mas ele precisa desse voto conservador. Então, um dos ataques que Donald Trump estava recebendo era de outras pessoas como Marco Rubio dizendo nos debates que quem é esse Donald Trump? Vocês não sabem se ele é assim tão conservador. Ele tem dado dinheiro aos Clintons antes, deu dinheiro aos democratas, já foi um democrata antes. Então, provavelmente não vai haver vagas para a democracia, para o lado democrata. Será que vocês realmente vão confiar em Donald Trump? Vocês não podem estar certos que ele é conservador o suficiente. Então, agora Trump está sobre esse ataque por não ser conservador o suficiente. E ele, então, tem uma estratégia fundamental. Ele vai até Leonard Leo e eles tentam, então, se encontrar. Onde a gente chama nesses escritórios de advocacia. Então, Trump estava perto de conseguir essa presidência, mas as pessoas estavam com medo. Então, ele vai até Leonard Leo, que eu acho que nessa fase ele era o vice-presidente da Sociedade Federalista, e ele diz, o que eu quero fazer, Donald Trump, o que eu quero fazer você cria uma lista para mim de todos os juízes que a Sociedade Federalista quer apontar no sistema judicial. Você me dá a sua lista de sonhos e eu vou para a televisão e eu vou dizer, eu tenho essa lista, todos podem ler. E esses são os juízes que eu irei apontar para o ramo judicial. Então, o que o Trump faz é dar todo esse poder para Leonard Leo e a Sociedade Federalista. Então, Leonard Leo escreve essa lista para Donald Trump, escreve uma lista de todos esses juízes da Sociedade Federalista que eles pudessem aprovar. Então, os que seriam mais extremistas, mais conservadores, que nos últimos 30 anos eles estavam preparando e treinando. Citando agora Leonard Leo.
Nenhuma campanha sobre a história tinha lançado tal lista. Ele disse a Trump, essa é uma grande ideia. Você já está criando uma marca. Então depois ele discute como essa lista seria formada com Donald Trump. Em 18 de maio de 2016, então Trump vai e passa essa lista de juízes, 11 juízes fundamentais. Depois, em setembro, Trump coloca mais 10 nomes, agora fazendo um total de 21 juízes, num grupo onde a gente tem Neil Gorsuch, que mais tarde foi nomeado e colocado nessa Corte Suprema. Então, na Corte Suprema, nós agora temos 9 juízes, 5 dos quais são membros ou membros formais dessa sociedade federalista. Então, eles agora têm uma maioria das suas próprias pessoas, aqueles que eles já tinham visto, treinado e preparado, com que eles haviam já trabalhado. Então, essas pessoas são colocadas nessa conduta, nesse canal. 5 dos 9. E um deles foi o nome de Neil Gorsuch, que foi dado para Donald Trump. Mas esses 21 nomes não param por aí. Não passaram só pela a Corte Suprema, mas também pelo ramo judicial. Então, os democratas não prestaram tanta atenção nesse ramo dos Estados Unidos. Eles não veem o significado desse lado, desse ramo, tal como os republicanos prestam atenção a isso. Quando a gente viu a Corte Suprema dando a presidência a George Bush, então só aí eles começaram a ver o poder da Corte Suprema, quando eles escolhem o presidente. E então eles dizem, a escolha, através da profecia, foi a escolha certa ou não? Não, mas ainda assim eles deram esse poder aos republicanos. May 21st, 2019. 21 de maio de 2019, Washington Post coloca um documentário breve que é o movimento conservador transformando as cortes na América. Então, é baseado nessa sociedade federalista, onde Leonard Leof é entrevistado e ele fala, ele era o vice-presidente dessa sociedade, e ele diz, aquilo que vocês estão vendo agora é uma combinação de 30 anos de trabalho. Eu estava aqui antes desse presidente e eu estarei fazendo aquilo que eu estou fazendo muito depois. Janeiro de 2019, a revista Washington Post escreveu que a revista federalista na sociedade atinge um pico sem precedentes de poder e influência dos 9 dos membros do Supremo Tribunal e 5 são membros atuais ou antigos membros da sociedade federalista. E temos na lista Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch, Clarence Thomas, John Roberts e Samuel Alito, escolhidos por Trump. Então, a revista da Sociedade Federalista, ela se tornou uma das organizações mais influentes legais na história, não só ao mudar o pensamento dos estudantes de direito, mas mudando a própria sociedade americana deliberadamente e deslocando tudo isso para o lado judiciário. E Donald Trump diz, coloque os juízes errados na Corte Suprema, no Tribunal Supremo, e este país nunca mais voltará a ser o mesmo. Então isso não é algo que acontece num vácuo. A gente não queria falar de 2016 porque isso começou em 2014, quando Mitch McConnell, o Partido Republicano, tomou grande controle e a gente muito mais além do que foi na Segunda Guerra Mundial. Então isso deu um poder em 2014 a Mitch McConnell, que sempre que Obama tentava colocar alguém nesse ramo judicial, o que eles tentavam fazer? Eles tentavam bloquear essas escolhas de Obama. Quando a gente vai então para 2016, a única coisa que eles estavam esperando era pelo um presidente que pudesse preencher essas lacunas com uma sociedade federalista e conservadora. Juízes
nesse sentido. Então, Mitch McConnell diz que foi a coisa mais significativa que ele já fez em toda a sua carreira política, porque ele entende os passos que ele tomou em 2014 e para onde isso está indo. Então, isso começou em 2014, onde nós temos o Mitch McConnell, um Congresso republicano controlador que bloqueia o Obama de tentar preencher essas posições que estavam de vago. Então, quando Trump entrou no poder, eles tinham esse vácuo no poder. Tanto que agora isso foi preenchido com a grande parte republicana. Nós apenas temos alguns minutos. Então, eu quero nos lembrar desse ramo legislativo. Nós sabemos que eles tomaram o Congresso, mas agora o que estava acontecendo dentro do Partido Republicano era similar naquilo que a gente vê agora dos democratas. Existe uma luta entre o Partido Democrata, entre aqueles que são vistos como extremistas, seria a Alexandria Ocasio-Cortez, o Bernie Sanders, e também agora os Bidens, essencialmente, que são centristas. Então, nós temos essa separação. E isso foi o que aconteceu no Partido Republicano em 2014. Tínhamos os extremistas e tínhamos também os centristas. Então, isso foi um ataque planejado em 2012 por Bannon, Jeff Sessions e Steve Miller. E eu referi ao documentário do Frontline, Tolerância Zero. Em 2014, Bannon então saiu do lado político para a arena, onde um candidato do lado republicano o desafiou. Então, os mais velhos, os anciões mais velhos, eles ficaram chocados com isso, mas sabiam que Donald Trump em breve iria liderar. E o que o Eric Cantor... Então, esse é o top de Eric Cantor. Por que o Steve Bannon queria que o Eric saísse? Por que o Steve Miller queria que o Eric saísse? Porque ele era visto como um centrista que fazia concessões com o Obama. Em que ele fazia concessões? Ele fazia para os republicanos em relação à imigração. Ele era não forte o suficiente na visão dos republicanos em relação aos problemas de imigração. Então, esses problemas no Partido Republicano estavam centrados em volta de imigração. Então, eu vou fazer um resumo disso. Talvez a gente olhe para isso rapidamente a semana que vem, antes de podermos avançar. Mas eu não quero perder de vista o ponto que nós estamos fazendo. 2014 são duas coisas. É a lei dominical para os sacerdotes. Você iria olhar e iria esperar ver as ações do ramo legislativo e judicial. Por que a gente não consegue ver isso em 2014? Dois problemas. Primeiro, nós estamos do lado errado. Nós estamos olhando para o lado executivo de Obama para ele fazer esse trabalho. Porque nós não gostamos de Obama. Porque nós não gostamos dos globalistas que são os Clintons. Aquilo que nós chamamos de Estado profundo. Esse é o nosso primeiro problema. Qual é o nosso segundo problema? Nós estamos olhando para problemas em relação a sábado e domingo. Mas qual foi o problema com esse ramo legislativo em 2014? Será que eles não gostavam de Eric Cantor porque ele era contra a legislação de domingo? Não. Eles não gostam dele porque ele estava disposto a fazer concessões em relação à imigração. Isso tem tudo a ver com igualdade. E nós também não conseguimos ver isso em 2014. Nós tivemos que ter a chuva serôdia para explicar para nós 2014. Não é um erro desse movimento de que nós passamos 2014 e nós não conseguimos ver isso. Nós não somos responsáveis pela luz que Deus ainda não nos deu. Será que isso significa que nós tínhamos a licença de rejeitar 2014 como marco? Não.
Então, ainda com aquilo que a gente não conseguia explicar, nós tínhamos que aceitar baseados na estrutura. E isso se tornou um teste de vida ou morte, uma mensagem de vida ou morte. Reconhecer 2014 como a lei dominical. A lei dominical para os sacerdotes. Então, nós não podíamos rejeitar por causa daquilo que a gente não entendia. A gente apenas conseguiu entender isso de forma completa 6 anos depois, por causa da luz da chuva serôdia e o aumento de conhecimento da lei dominical, Daniel 11:41. Então, à medida que nós entendemos melhor esse marco da lei dominical, é natural que a gente olhe para trás e comece a entender melhor 2014. São duas coisas. A lei dominical concreta para os sacerdotes, mas o que acontece aqui, no ponto quando nós chegamos a Daniel 11:41, vamos conseguir olhar para trás e ver que esses foram os pontos que nos levaram até aqui. Aquilo que aconteceu em 2014 mudou as cortes supremas para uma próxima geração. Se houvesse uma próxima geração, talvez eles conseguissem mudar o dano que foi feito em 2014, mas nós sabemos que não vai haver uma nova geração. Então, no legislativo, o que acontece com esse partido republicano? Esse primeiro sinal que nos levou até Donald Trump. Isso mudou o partido republicano de uma forma que a gente nunca vai conseguir recuperar. Então, 2014 encaixa no ramo legislativo, ramo judicial, e a gente não pode olhar para Obama e o lado executivo. Não podemos olhar para um problema de sábado e domingo, porque é um problema de racismo, nacionalismo e igualdade na imigração. 2014, então, não se torna, ou a gente não olha para trás e perde fé naquilo, da forma como Deus nos guiou. Mas, em vez disso, a nossa fé deveria aumentar. Ela está aumentando. Porque à medida que o conhecimento aumenta, ela não olha para trás e destrói ou diminui a revista do Tempo do Fim ou 2012. Mas nós expandimos isso. E nós conseguimos ver isso de uma forma muito mais gloriosa que no passado. Mas nós deveríamos ter esse aviso de 2012. Será que nós podemos esperar toda a informação para a gente então decidir se a gente vai aceitar ou rejeitar? Não. É uma mensagem de vida ou morte segurar as cordas nessa estrutura. Ainda quando a gente não tem todas as nossas respostas, perguntas respondidas. Nós estamos aqui e nós temos muito mais para aprender em relação à lei dominical. Nós ainda estamos longe de chegar e entender esse marco. Mas estamos a caminho de ter o verso 41 de Daniel se expandir, tal como se expandiu o verso 40. E deveríamos estar então felizes e radiantes de ver aquilo que nós ainda temos para aprender e o que temos para desaprender. Esse processo deveria nos deixar radiantes. E para a gente conseguir também ver como o ano 34 é entendido, mas isso não vai acontecer do nada, num vácuo. Então eu queria colocar isso no lugar antes de avançar para a história milerita. Mas vocês sabem que à medida que vamos avançando, a gente aprende e desaprende, mas tenham cuidado porque a gente não deve esquecer a forma como Deus nos liderou no passado. E se a gente não aceitou ver como Deus nos liderou nesse conhecimento do verso 40, a gente vai rejeitar essa mesma luz do verso 41. Verso 41 a gente chama de lei dominical porque é o que é reconhecido, se torna um símbolo. Mas é o marco de quando os Estados Unidos falam como um dragão. E tudo tem a ver com eventos externos nos Estados Unidos. Então a gente deveria esperar, aprender e desaprender. E a minha esperança é que para cada um de nós, isso cresça a nossa fé e não diminua a nossa fé. Se vocês se ajoelharem comigo, nós vamos fechar com uma oração e depois nós vamos para algumas perguntas antes de encerrar. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelas nossas bênçãos, obrigado pela forma como o Senhor tem nos guiado na nossa história passada. Olhamos para trás e vemos 2012 como o que o Senhor abriu para nós e o quanto isso tem crescido, o quanto isso ainda tem para crescer. Eu oro que a gente fique cada vez mais felizes com esse progresso, que isso não faça com que a gente duvide
de como o Senhor tem nos liderado e tem liderado essas mensagens. E à medida que a gente está nesse processo de crescimento, que a gente possa ver que aquilo que foi ensinado no passado era muito simplístico para aquilo que a gente precisa absorver. Que o Senhor abençoe aqueles que estão passando por dificuldades, porque é um tempo difícil. Senhor, nós já passamos por muito nesses últimos 18 meses e nós não queremos perder nada dessas mensagens e nem a fé naquilo que nós entendemos de como o Senhor tem nos guiado e tem sido fiel. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, alguém me perguntou, já que o ramo legislativo e judicial podem trazer a lei dominical sem esse ramo executivo, e essa visão de que Trump é o último presidente pode não ser verdade. Então, nós temos esse estudo do último presidente e a minha pergunta seria: último presidente do quê? Último presidente de qual reino? Então, é aqui que nós precisamos entender de que o nosso entendimento anterior era muito simplístico. Nós tivemos esse estudo sair em 2016, ao mesmo tempo que nós estávamos no aumento de conhecimento que ia nos trazer até o Rei do Norte e o Rei do Sul, que culmina em setembro de 2018. E qual foi o ponto da mensagem em setembro de 2018? Que vinha 9 de novembro de 2019. Qual seria o problema dos Estados Unidos? Já poderíamos marcar ali num nível de fractal. Já não tínhamos mais uma república. 9 de novembro, no fractal do sacerdote, já não havia mais uma república depois dessa data. Então, ao olhar para o estudo do último presidente, eu sugiro que nós precisamos esperar esse aumento de conhecimento. Alguém me perguntou antes Então, eu tenho duas perguntas agora e eu vou responder essas duas e depois vou encerrar. Uma é privada. Alguém me perguntou por que nós chamamos lei dominical quando não tem a ver com o domingo. O ancião Parminda respondeu isso muito bem. Eu acho que foi ou numa aula ou numa apresentação e eu não tenho certeza onde isso foi. Mas eu lembro que ele explicou isso e eu sei que eu não vou explicar da mesma forma. Eu não tenho isso na minha mente agora da forma como ele explicou. Então, se alguém lembra isso e tem um link de onde ele falou sobre isso, vocês poderiam, por favor, colocar isso ou postar isso. Essa pergunta foi feita de forma privada, então você não vai conseguir alcançar essa pessoa, mas talvez esse indivíduo vai conseguir alcançar outras pessoas. Então, eu vou tentar dar uma resposta com a visão que eu tenho, que eu acho que está de acordo com a visão de que o ancião Parminda falou. O que a gente vai chamar isso? Se a gente tivesse que ir para os levitas e de volta para a igreja, nós vamos estar presos quando nós vamos falar desses marcos. E o adventismo não vai saber daquilo que a gente está falando. Então, o adventismo, quando a gente diz lei dominical, eles reconhecem qual é o marco que você está falando quando você usa essas palavras. Então, é por isso que eu abro esses parênteses, porque eu estou tratando como um símbolo, não como uma lei dominical, mas isso é o símbolo que a gente leva para esse marco. E o problema com o adventismo é que nós temos estado nessa jornada de adventismo já há muito tempo. 200 e tantos anos. A minha mente matemática já se foi, mas nós estamos nesse processo há muito tempo. E o adventismo já passou vários marcos. Passou 1844, 1850, 1863. Então, a gente tem ido passo a passo por vários marcos. E para muitos adventistas hoje,
Se eles estão aqui nesse ponto, e você é adventista hoje, eles não entendem 1989, não entendem essa nova linha de reforma. Então, esse último marco que eles têm para voltar, ou para olhar e segurar, é esse marco que aconteceu uns 130 anos atrás. Então, eles voltam para cá. É mais ou menos 130 anos desde 1888 e esses movimentos de domingo. Mas o que mais eles têm para se firmar ou segurar? Se torna razoável que eles vão pegar nesse... Se você está pulando barreiras, você segura na última, porque não tem mais nada para segurar. Porque eles não entendem 1850. Mesmo que eles entendessem, isso é história passada, já passou esse ano. Então, nós só vamos conseguir explicar essa mensagem ao Adventismo. Precisamos fazer com que eles entendam 1888 e mostrar que eles deveriam estar olhando para esse marco. Eles precisam enxergar uma nova linha de reforma. E então, quando eles conseguirem fazer isso, nós conseguimos colocar 1888 no seu contexto, que é 1 mais 2 igual a 3. 1850, 1888. Então, é a mesma característica, é um símbolo. Então, se a gente conseguir fazer isso para os levitas, para a igreja, se nós pegássemos nesse marco da lei dominical, o primeiro problema que a gente teria é que a gente ainda não entende muito bem esse marco. Podemos chamar de igualdade, mas isso é um termo muito amplo. Nós estamos aqui. Precisamos ter cuidado de que a gente não entre nesse erro de dizer que nós entendemos igualdade, então nós sabemos já o que é a lei dominical. Porque se isso fosse verdade, nós já teríamos avançado. Então a gente não tem um termo correto para chamar esse marco. Então, entre esses dois marcos, 2021 e a lei dominical, qual é a nossa função? Qual é o nosso trabalho? Qual é essa dispensação? É a colheita para quem? Levitas. Então, claro que a mensagem da lei dominical precisa ser formalizada aqui. Porque que mensagem a gente vai levar aos levitas? A gente vai dizer aos levitas que o próximo marco é a lei dominical e eles precisam se preparar. Mas a gente ainda não chegou nessa mensagem formalizada. A gente ainda não tem essa mensagem para levar de volta à igreja sobre a lei dominical. E uma vez que a gente tenha, então a gente já está prontos para a nossa obrigação, nosso trabalho. Então a gente não pode apenas dizer igualdade, isso não é preciso, ainda não está formalizado. Então quando nós voltamos para a igreja, o problema que nós vamos encarar é que se nós dissermos ou usarmos um termo diferente para esse marco, essas pessoas não têm nenhuma âncora para saber o que nós estamos fazendo ou dizendo. Então é necessário a gente continuar usando esse termo dentro do contexto, dizendo que é um símbolo, se isso faz sentido. Última pergunta. Então, havia uma pergunta anterior, mas já veio uma outra, então eu vou com essa mesmo. Eu não queria dar uma resposta breve em relação a isso. E é o irmão Raymond que diz: você consegue ver um padrão entre externo e interno numa história em que eles estão quebrando marcos e quebrando estátuas e rompendo marcos? Eu iria dizer sim, essa é a minha resposta. Eu acho que você consegue ver sim esse padrão. Mas eu acho que eu vou entrar em detalhes sobre isso numa outra altura. Então, o irmão Jeffrey perguntou: nós marcamos o aumento de conhecimento na dispensação de 1989 a 11 de setembro como linhas de reforma, formalização. Então, nós temos esse aumento de conhecimento do ano 91, que são as linhas de reforma. Temos a formalização, Daniel 11, 40 a 45. Eu vou escrever apenas Daniel 11 por causa do espaço. Você se importa de dizer como é que o aumento de conhecimento foram as linhas de reforma? Obrigada.
foi a primeira coisa dada a esse movimento. Se você estivesse aqui há 2 semanas atrás, nós colocamos aqui no ecrã, compartilhamos o fim de Israel antigo sobreposto com o final de Israel moderno. Nós vimos como essas linhas de reforma, elas nos dão uma explicação da dispensação que nós estamos. São os fundamentos de tudo aquilo que esse movimento tem e crê e ensina. Toda a verdade presente, ela se constrói em cima de linhas de reforma. Então, a primeira coisa que o ancião Jeff foi dado foi um entendimento de linhas de reforma. Que existem 4 histórias-chave em que Deus vai fazer um trabalho de reformar o seu povo. Nós temos o início da história Alfa, temos o Ômega também de Israel Antigo, temos o Alfa e o Ômega de Israel Antigo, o Alfa e o Ômega do Israel Moderno. Então, se você tem essas linhas de reforma, elas começam a sugerir ou explicar Daniel 11:40, parte B, 1798, o início da história Alfa de Israel Moderno, Daniel 11:40, parte A. E agora nós estamos fazendo Daniel 11:40, parte B, 1989. Então, ainda Daniel 11:40 está construído sobre as linhas de reforma, porque 1798 inicia uma linha de reforma. Tem um mensageiro, abre o livro de Daniel. 1989 é o ômega de Israel moderno. Também tem um mensageiro e se abre o livro de Daniel 11. Então, nós temos a parte A e a parte B. Então, talvez eu não estou respondendo a sua pergunta de forma suficiente. Peço perdão se isso não ficou claro. Mas essas linhas de reforma, elas são cruciais para aquilo que esse movimento ensina. Você não consegue entender Daniel 11:40b sem ver essa linha de reforma começar 1989, começando aqui, que é o que o Adventismo precisa agora reconhecer.